E aí, saúde, Marcos. Saúde, Fábio. Saúde a vocês também. Saúde a todos. Bem-vindos ao Bicho de Prata. E HQ, Além dos Balões, nova fase. Muito bom. E hoje, então, nós vamos falar sobre o que, Marcos? Sobre livros que viraram quadrinhos. Adaptações literárias para quadrinhos. Isso. Com ênfase hoje em quem? Vamos falar de quem? O Rei das Selvas. Tarzan, isso mais mesmo. Conhecido como Tarzan. Então vamos falar do Tarzan, que teve uma vida... Tem uma vida muito longa em adaptações para várias mídias, mas não é uma adaptação comum, né? Foram várias adaptações ao longo do tempo. Tarzan, eu não sei se foi para o teatro, Fábio, mas foi para os quadrinhos, foi para o cinema, foi para radionovelas. Foi para a radionovela. Foi também para rádio antes da televisão, até porque Tarzan... É bem antes. É bem antigo. Você sabe quando começou? Tarzan foi um conto, alguns contos escritos pelo Edgar Rice Burroughs, né, um americano, lá em 1912. Então ele publicou como folhetins na revista The All Story. E depois, em 1914, foram compilados e aí foi lançado o primeiro livro, então, de Tarzan, Tarzan of the Apes. Tarzan dos macacos. Dos macacos, né? Porque parece que ele... Parece não, né? Acho que não é mais spoiler, né? Mais de um século ele foi criado por macacos, né? Exatamente. Aprendeu a linguagem dos macacos. Tornou-se o rei das selvas porque ele conseguiu conviver lá com os macacos e aprender todos os segredos da selva. Exatamente. Né? E marcou toda a nossa infância e juventude. Por ser aquele homem robusto, né, que viajava mais rápido que metrô pelos cipós, não era assim? É verdade, é verdade. Ele não tinha superpoder. Não se pode chamar de super-herói porque ele não tinha poderes e não se fantasiava. Né? Aliás, não se fantasiava nada, né? Só tinha tanguinha ali, né? Tinha uma tanguinha que era sua vestimenta. E na época mais brava da censura nos Estados Unidos, mandaram aumentar a tanguinha do Tarzan, né? Virou a tanga bermuda. Né? A tanga bermuda, né? Lançaram uma moda, inclusive, né? Hoje estamos de bermuda, né? Hoje estamos aqui, nós. Será aqui. Que não é por força do Tarzan? Será? Então, muito bem. talvez. Vai saber. Mas o fato é que é um fenômeno de mídia, fez um sucesso, como eu estava falando. Então, primeiro livro, depois foi para os cinemas, depois, para os quadrinhos, a primeira compilação para quadrinhos, que foram em tiras de jornal, foi nos Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos? Não, né? Foi. Inglaterra, em 1928. Exato. Mas o desenhista era o americano Hal Foster. Depois, em 1929, foi lançado nos Estados Unidos. Aí ficou um tempo, o Hal Foster... ele entrou e saiu do projeto algumas vezes. A última ele entrou, aí fez várias tiras. Só que depois ele saiu para fazer qual herói? O Príncipe Valente. Príncipe Valente, exatamente. Exato. Outro herói aí dos tempos... sim. A primeira, 1932 foi a estreia do Príncipe Valente nos quadrinhos. Mas aí é só quadrinhos. Não tinha televisão. Não tinha televisão, só tinha rádio. Aliás, o Tarzan foi pro rádio, né? Foi pro rádio também. Como você falou, foi pro cinema, mas aqui a gente vai falar, então, que é um livro que teve várias adaptações para os quadrinhos. E aqui no Brasil, depois do Hal Foster, vários desenhistas foram fazendo as adaptações. E como eram essas adaptações? Algumas literais, então pegava-se o texto do Robert... Foster? Do Edgar. O Robert é o do Conan, caramba. É o Edgar. Então pegaram vários textos do Edgar Rice Burroughs e adaptaram para os quadrinhos, literalmente. Depois... fizeram adaptações, usaram os personagens, alguns contos, alguns argumentos e alguns artistas fizeram criações independentes, baseadas na obra. E depois nós tivemos um bebê criado por macacos. Desenvolve várias histórias. Até porque tudo foi se desenvolvendo, como ele era um nobre, né? Filho de nobres. Greystoke foram abandonados os pais deles lá na costa da África. Mas ele não deixou de... Ele tinha atitudes muito nobres, né? É verdade. O Tarzan era um homem que estava sempre do lado do mais fraco, numa disputa, alguma coisa assim.
E o que aconteceu? Em algum momento ele também se casa. Sim. Mim Tarzan, você Jane. Essa frase famosa, assim. Vocês sabem que a Chita não é nem do livro nem dos quadrinhos. Não, a Chita foi no cinema que criaram. Foi no cinema, que aliás, você falou de todas as adaptações, eu era um fã de Tarzan na televisão, eu vi muitos filmes no cinema, né? Hoje o Tarzan, a última aparição dele foi um desenho animado. Foi um longa da Disney, né? Da Disney. Um longa da Disney. Mas é isso. Aí esse fenômeno ele foi tão interessante assim, que é publicado no mundo todo, vários artistas, várias compilações, e nós queremos mostrar algumas. Aqui no Brasil, quando o Tarzan desembarcou em quadrinhos aqui no Brasil? 1940. 1940. Um suplemento juvenil. Depois, aí o Marcos vai mostrar algumas raridades aqui. Uma raridade. A Ebal, então o Eisen começou a publicar na década de 50 até a década de 80. A Ebal publicou o Tarzan, as adaptações para os quadrinhos. Olha o que o Marcos tem aqui. Esse exemplar de dezembro de 1962, meu parceiro, amigo aqui, não existia, mas o Tarzan já estava nas bancas, né? Também não estava alfabetizado, tá bom? Eu já existia. E você já existia? Mas não estava alfabetizado, mas de qualquer maneira encontrei isso aqui num sebo. E quando eu já estava alfabetizado, Tarzan ganhou cores pela Ebal, né? E ganhou mais de uma versão, sempre em cores, o que era... Olha, você também viveu a transformação da TV preto e branco para cores? TV para cores, sim. Você pode imaginar a emoção de um leitor de ver um quadrinho querido de preto e branco para cores? Todo colorido. Foi essa aqui, Fábio. O que mais você conta para gente dos quadrinhos? E aí, ao longo do tempo, os direitos do Tarzan foram comprados por algumas editoras, então, logicamente, a DC comprou, e a DC, com o Joe Kubert, lançou algumas adaptações dos contos. Aqui eles tentaram... São vários volumes. No Brasil, a Devir publicou esses 3 aqui. Então aqui conta uma boa parte da fase do Joe Kubert desenhando o Tarzan. E aqui nós temos várias adaptações dos contos do Edgar Rice Burroughs. Então, o que o Edgar escreveu, o Joe Kubert, com alguns auxiliares também, porque em alguns momentos o roteiro não era dele, os desenhos são dele, ele foi adaptando várias obras e a Devir então publicou esses 3 volumes. Mas tem várias editoras aqui no Brasil que publicaram material americano, como a Ebal, né, que publicou muita coisa de tira de jornal e muita coisa em quadrinhos, e depois nós fomos... como eu falei, a DC, né? Eu falei da DC, depois a Marvel também comprou, então teve alguns roteiros do Roy Thomas, que ele também é bem conhecido pelas adaptações de Conan, que aliás é outro sucesso, né? Que é outro sucesso. Também é outro livro, aí é do Robert Howard, né? Essa história a gente vai contar ainda. Fica para um próximo, não vamos falar aqui. E o Tarzan, então, ele vem sendo republicado com essas adaptações, é o que eu falei. Algumas fiéis ao que o Edgar havia escrito, algumas fiéis a alguns contos que vieram depois, não tão conhecidos, e algumas adaptações do argumento, né? do ambiente. Né? Eu vou, depois, daqui a pouco a gente mostra um vídeo com várias imagens dessas adaptações, eu vou falando das editoras e o que elas foram publicando. E se você quer as tiras, veja bem, tem o Lírio, veja lá no Lírio Comics, que é um editor aí independente, ele republica alguns volumes com ou algumas tiras ou anuais, várias produções ele está publicando aí do Tarzan. Então, bem interessante. Fábio, a gente falou de adaptações literárias para os quadrinhos e só vamos voltar um pouquinho atrás, permita-me. Sim.
porque muitos livros foram... Ele escreveu dezenas de aventuras, né? Dezenas de aventuras, muitas. Em muitas fases do Tarzan, casado, solteiro. Não, assim, E eu lembro de um título dos que eu li, eu cheguei a ler alguns, mas isso faz tempo, viu? Faz tempo. E eu lembro de Tarzan contra os Homens-Formiga, né? Então, era sempre assim, o Burroughs criava aí civilizações antigas, animais pré-históricos apareciam ali na selva. Era uma Amazônia, não, perdão. Era uma selva africana totalmente idealizada por alguém que nunca pisou na África. Né? É verdade. Mas ele tinha uma grande mente imaginativa, preconceituosa em alguns aspectos, mas criou uma fábrica de aventuras, e uma das que eu lembro é Tarzan contra os Homens-Formiga. Os outros livros, que eu já inclusive não tenho e já faz muito tempo, contemplavam sempre algum antagonista diferente, alguma situação mais bizarra, mas o Tarzan sempre ali, o seu grito poderoso que calava a selva inteira, hein? E sempre, não o justiceiro, mas sempre defendendo a justiça. Sim. Sempre. Sim. O ideal da justiça sempre permeou aí as histórias dele. Um perfeito cavalheiro de tanga. Exatamente. Não andante, né? Saltitante, sei lá, ciposante, né? Ciposante, voando os seus cipós aí. A Zahar, a editora Zahar, eles têm... vale a pena vocês verem essa obra. Eles têm a adaptação do romance ilustrada pelo Hal Foster. Então eles pegaram 40 ilustrações lá da década de final dos anos 1920, começo de 1930, e pegaram essas ilustrações e publicaram aí essa adaptação do conto original do Tarzan. Agora, Fábio, você escreveu um artigo sobre o homem, né? O Rei das Selvas. Que é este... Conte aí para os ouvintes, eles podem procurar isso, pode achar isso? Pode, vocês vão encontrar... eu colaboro com o fanzine QI, do Edgar Guimarães, e esse fanzine ele é postado no sítio Marca de Fantasia, lá do Henrique Magalhães. E então, a cada edição, eu tento, cada edição do QI, eu fazer um encarte, uma edição especial, e aqui a de número 7 é justamente sobre isso, sobre livros que viraram quadrinhos, e aqui eu faço um compilado, eu fiz um estudo em que o Edgar Guimarães também complementou, principalmente no que, nessas adaptações de fanzineiros aqui do Brasil, ou de independentes, editores independentes que fizeram várias publicações, como o Valdir Damas, o Edgar Guimarães complementou. Então, lá no sítio vocês vão ver o endereço aí, Marca de Fantasia, Edições Ego, que é o Edgar Guimarães, e lá tudo do QI e os encartes do HQ Além dos Balões está lá também. Vale muito a pena conferir. Vamos lá. Muito bem, então, como eu falei, agora vem os insetos. Sim. Então agora, vocês estão vendo algumas imagens aí, eu vou falar para vocês então um pouco das adaptações, das publicações aqui no Brasil do Tarzan. Além dessas da Ebal, nós tivemos então Tarzan Contos da Selva pela Pixel Media, que é este aqui, né? O Tarzan, A Origem do Homem Macaco, Tarzan, A Volta do Rei das Selvas e Tarzan, o Homem-Leão, que são aqueles 3 volumes que eu mostrei da Devir, com a arte do Joe Kubert. Depois um outro artista bem conhecido, bem famoso americano, que é o Russ Manning, também a Devir publicou um livro com algumas das adaptações dele. Temos também, aí já para Marvel, Tarzan, o Senhor da Selva, pela Pipoca e Nanquim, que pega essa fase do Roy Thomas e do John Buscema na arte. Então aí nós já fomos para Marvel Comics. E tem algumas coisas interessantes, né, Marcos? Nós temos Batman e Tarzan. Pois é. E olha que curioso, o subtítulo: As Garras da Mulher Gato. Claro, né? Por que não fazer esse encontro? Esse encontro. Tivemos Tarzan versus Predador, pela Mitos. Também temos a Disney. A Disney não poderia estar de fora, né? Além de fazer animações, ter os seriados, nós tivemos também a revistinha Disney Tarzan, que foi pela editora Abril. Então isso também já é material antigo. Nós temos Super-Homem e Tarzan,
Filhos da Selva, cuidado, Filhos da Selva, pela Pandora Books, que pega a fase da Dark Horse Comics. Da Dark Horse. E aí, então, nós temos aí já os independentes. Além da Ebal, nós temos o álbum juvenil do Valdir Damaso, o Gibizada 150, que é um outro fanzine, é dedicado ao Tarzan. O título é A Selva de Tarzan. Nós temos a Confraria dos Dinossauros, do Oscar Kern e do Valdir Damaso. Temos fanzine especial, Tarzan e os Vikings. Temos Humberto Gava. Temos o Lírio Comics, que é aquele que eu falei, ele continua produzindo, editando. Sim. Então entra lá no Facebook dele que você vai ver bastante coisa. O Luiz Antônio Sampaio também produziu. Temos Tarzan, Mito da Liberdade, escrito por quem? Pelo Diamantino Silva. Olha isso. O Sérgio Luiz Franck também tem Tarzan. O Ricardo Leodir Schell publicou Greystoke. Então vocês veem que a lista é grande. Agora, Fábio, você com todo esse seu estudo, conhecimento profundo do Tarzan, o que você acha que o Burroughs estaria pensando do encontro do seu personagem com o Predador? Ele está se revirando lá no túmulo, né? Ele deve estar mandando algum macaco pegar os macacos lá, né? A mãe do Tarzan ali. Mas isso, né? É pegar um ícone e jogar. Vamos trabalhar com ele, né? Vamos trabalhar com ele, tá certo. Vamos fazendo, né? É o que a gente mostrou. A adaptação tem de monte, né? Você vê aqui, aquele livro que eu também já tinha, que eu comentei aí da Pixel Media, tem muita coisa. E você quer conhecer Tarzan, tem muito o que conhecer, né? Perfeito. Muito bem. Então, vamos lá, vamos ao brinde, porque, veja só, o Tarzan não bebia vinho, a não ser quando ele estava como o Lord Greystoke. Sim, aí ele era um aristocrata inglês, né? Assim, ele cumpria todos os ritos. Tem aventuras que contam isso. Sim, tem os contos dele. Ele vai para a cidade, depois ele volta, porque na verdade tem coisa com parente. Eu também não vou ficar dando spoiler, mas tem o primo dele que assumiu o lugar dele porque ele não quis ficar na civilização. Tem o filho dele, né? Tem o filho, isso. Tem o Korak. Verdade. Isso. Então tem Korak nos quadrinhos aí também. Tem a Ebal publicou algumas histórias. Mas também. Você sabe que teve um problema com o Korak? Porque Tarzan e Jane não eram legalmente casados. É verdade. Então, a censura nos Estados Unidos, na ocasião, fez meio que um sobrinho do Pato Donald. O Korak ficou sendo adotado. Né? Adotado, é verdade. Não era filho deles, porque como pode um casal ter um filho que não casou? Está casado. Como pode ter conspurcação carnal? Não pode. Nem então, na selva, né? Principalmente nas, imagina. Não pode. Ora. Bom, muito bem, chega de bobagem. Chega. Então, o programa fica por aqui. Um abraço e até o próximo Bicho de Prata. E HQ Além dos Balões, nova fase. Isso aí, saúde a todos. Saúde a todos. Tintim Tarzan. Saúde.